aí da Organização Mundial da Saúde, todo mundo de máscara, ar-condicionado desligado, porta aberta. Estamos seguindo aí todas as recomendações. Álcool em gel à vontade para todo mundo. E também os nossos outros 2 comentaristas estão em casa também para participar ao vivo do programa aqui hoje. Estamos voltando depois de muito tempo, muita coisa nova. Estamos atingindo toda a cidade nos 87,9 FM e também transmitindo ao vivo no YouTube, Facebook e também no Instagram. A gente conta com a sua participação até às 9 horas da noite. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp. Anota aí. Não estranha não que o número é esse mesmo. 3621-0197. 3621-0197. Você pode mandar o seu zap. Fala da onde você está falando, de qual bairro, se você está gostando do programa e também deixa o seu pitaco. Ontem, muita coisa aconteceu, principalmente do lado atleticano. A não contratação do Thiago Neves chegou e foi embora rapidamente. E também o técnico Jorge Sampaoli, bravo com a diretoria a respeito dos salários atrasados no clube. Pelo lado do Cruzeiro, bloqueio de contas de ex-dirigentes e confisco de 5 milhões de reais. Daqui a pouco os nossos setoristas chegam falando sobre isso aqui no programa. Nos estúdios da Livre FM são 8 horas e 7 minutos. Quem está apresentando o Brothers aqui, para quem não conhece, sou eu, Thiago Silva. Ao meu lado, como eu já disse, André Mota. Muito boa noite. Estamos chegando aí sempre com informação apurada, de qualidade, bom humor, mas de roupagem nova, muita coisa nova para quem acompanha o Brothers e também vai passar a acompanhar agora. Muito boa noite. Boa noite, Thiago, ouvintes da Rádio Livre, né? Agora toda a cidade de Vespasiano acompanhando a gente. É um prazer, né, poder estar falando para todos eles. Antes, né, a gente já conseguia atingir uma longa escala através das nossas redes sociais. Continuamos dessa forma, multiplataforma. Mas acho que pelo radinho, né, a gente consegue atingir um outro público. Muita gente me perguntava sobre. E agora a gente pode aí tá fazendo isso e atingindo essas pessoas. Acho que tem muita coisa, né, pra gente comentar a respeito, principalmente nessa bomba que soltaram ontem em relação ao Thiago Neves no Atlético, a torcida do Atlético indignada. Acho que o que eu vi muito ali foi realmente um devaneio coletivo de quem teve essa ideia. Muita gente, aquela situação de... Parece ser óbvio, né? A gente vê que uma situação não vai dar certo e essa era uma delas. Então acho que a diretoria pelo menos agiu certo em cancelar essa contratação, mas a torcida teve um papel importantíssimo e eu fiquei feliz de ver o quanto a torcida do Atlético é importante e representa bem o clube que ama de coração. A torcida se mobilizou bastante. Daqui a pouco a nossa repórter Melissa Reis chega aqui no Brothers Futebol Clube trazendo todas essas informações aí do Atlético. Houve manifestações hoje lá na porta da sede do Atlético, no bairro de Lourdes. Mas também quem chega agora trazendo o seu primeiro pitaco aí é ele, o nosso comentarista, nossa enciclopédia humana. Sabe tudo mais um pouco, tá feliz da vida porque o futebol voltou. Tá conseguindo assistir o campeonato chinês aí, que é o campeonato que ele mais gosta, e a Série A2 do Campeonato Paulista. Ricardo Marques, muito boa noite. Tamo de volta, né? Agora, Vespasiano inteiro ligado aí no radinho aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Thiago, André, Diego. Satisfação estar de volta, né? Parabenizar aí o Meola por essa conquista, né? Estamos alcançando uma distância maior aí em nossa audiência, né? Nosso sinal. E não poderia faltar a sua piadinha, né, Thiago, sobre os campeonatos que eu gosto de acompanhar, né? Até pegando um gancho nisso aí, o Jorge Jesus já começou mal, né? Perdeu hoje o Benfica do PAOK, então ele já estreou com um belo presente grego, né? Que foi a desclassificação da Champions League. Cara,
Em relação ao Atlético, é o que a gente comentava, né, em off. Um pouco de falta de habilidade ali do corpo diretor do Atlético. Por um lado, eu tenho que parabenizar principalmente a torcida do Atlético pela força que teve, pela manifestação em redes sociais, né? E um ponto positivo é que o Atlético atendeu. Por outro, para mim, ponto negativo, bola murcha, é o que comentávamos. A contratação de um jogador pelo Atlético passa por quem? Passa pelo crivo de quem? Já que não foi o Sampaoli que pediu, então quer dizer que são feitas contratações sem passar pelo treinador. O treinador pediu, mas ele não conhece o histórico do Thiago Neves aqui em Minas Gerais. Então, assim, ficou muito disse pelo não me disse e mal explicado a situação. Principalmente porque a coletiva hoje, que deveria ser explicando isso, é uma coletiva totalmente esvaziada, né, no Atlético. E o Cruzeiro, cara, tem sido sofrível para o torcedor, né? Todo dia uma notícia ruim, né? Teve um pouco de alento aí que foi a vitória contra o Vitória, mas a cada dia fora dos gramados, o Cruzeiro vem enfrentando alguns revés aí que dificultam muito a situação do time. A situação do Cruzeiro, principalmente fora de campo aí, continua muito conturbada, a gente vai falar disso também, mas quem chega agora, completando o time desta noite, é o nosso comentarista também, o Diego França, que chega para falar também sobre o Atlético, ele que ficou feliz da vida aí com o anúncio da contratação do Thiago Neves, foi o primeiro a se manifestar no nosso grupo. Diegão, muito boa noite, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Brother chegando com roupagem nova, mas as alfinetadas sempre presentes aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, André, Ricardo, Meola e todos os ouvintes que nos escutam na 87.9 FM, nas nossas plataformas. Muito feliz com essa nova etapa do Brothers Futebol Clube. Realmente o nosso programa está cheio de novidades, tem quadros muito bacanas e eu tenho certeza que vai ser muito agradável para todos os ouvintes, tenho certeza que todos vão gostar. Bom, sobre a contratação do Thiago Neves, realmente foi uma notícia bombástica, porque de fato é algo que não era esperado por ninguém. Dizem que não foi um pedido do Sampaoli e de fato isso torna ainda mais difícil entender de onde partiu essa decisão. Se fosse do Sampaoli, ainda era aceitável entender que ele não conhece a história recente do clube e que poderia fazer tal pedido, visto que o Atlético realmente precisa de um camisa 10 para encaixar ainda nesse time, já que o nosso Casares não vai ser reaproveitado. Mas partindo de alguém, de algum funcionário, de algum dirigente do Atlético, isso torna ainda mais preocupante, pois além da história recente do Thiago Neves, com todas as zoeiras acima do Atlético e da torcida, ele ainda foi um cara que, assim, muito importante na queda, no rebaixamento do Cruzeiro, e além de tudo havia sido mandado embora do Grêmio por fracas atuações. Então, seria uma contratação que com certeza daria muita polêmica. De fato, não dá para entender como foi que surgiu esse nome. Mas, assim como o Ricardo falou, hei de parabenizar a torcida do Atlético, que mais uma vez provou sua força, mostrou que é uma torcida de massa e que sim, tem voz ativa nesse clube e que faz valer os seus pedidos. Então, muito bacana isso. Espero que o Sete Câmara, ou sei lá qual dirigente que tenha tomado essa decisão, aceite o aval da torcida nas próximas contratações e que passe pelo crivo de todo mundo. E sobre o Cruzeiro, realmente é triste ver esse tipo de notícia, pois cada vez a história financeira do clube me parece um pouco pior. Realmente, a última vitória acima do Vitória foi uma notícia muito boa que o Cruzeiro vem esperando depois de uma série de derrotas no Campeonato Brasileiro, e que espero que o time consiga encontrar o caminho das vitórias e consiga regularizar na parte financeira, porque
de fato, as finanças em Minas, não só para o Cruzeiro, para o Atlético também, não vem sido muito bom. Espero que os times consigam se consertar. É isso aí, nos estúdios da Rádio Livre são 8 horas e 15 minutos. Lembrando que estamos ao vivo também nas plataformas digitais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Procure o @Rádio Livre Vespasiano. Você vai poder entrar lá, comentar e falar o que você acha. O pessoal já está participando aqui, ó, no nosso Facebook. O Albert Souza está mandando aqui, ó, grande Ricardo, conhece muito de futebol. E também o Leone, nosso ex-presidente também da Pelada, está mandando aqui, ó, salve brothers, estamos de volta. E também daqui a pouco tem uma pergunta que ele mandou para você, viu, o André, a respeito do Jorge Sampaoli. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. Também tivemos bola rolando mundo afora, como o Ricardo já disse, na Liga dos Campeões da UEFA, deu ruim para o Jorge Jesus. O Benfica perdeu fora de casa na Grécia para o PAOK por 2-1 e está eliminado da Liga dos Campeões. Bola rolando agora, jogos começaram às 7h15 da noite, horário de Brasília, na Série B. O Avaí fora de casa com gol do Rildo, vai ganhando do Confiança por 1-0. Na Copa Libertadores, com gol de Lúcio Gonçalves, o Atlético Paranaense vai empatando fora de casa com Jorge Wilstermann em 1-1. Daqui a pouco, às 9h30, o Santos recebe o Olímpia dentro de casa em São Paulo, aí pela Copa Libertadores. Já passamos aí todo mundo dando os seus pitacos, tá na hora de chamar ela, Melissa Reis, que chega agora trazendo todas as informações do Atlético aqui no nosso Brothers Futebol Clube de hoje. Salve, salve, torcida do Galo, ligada no Brothers Futebol Clube, aqui na Rádio Livre FM. Voltamos e já temos polêmica. Como o torcedor diz, o atleticano não tem um dia de paz. Na noite de ontem, foi divulgado que o Atlético teria contratado o meia Thiago Neves, aquele ex-jogador do Cruzeiro. Mas a repercussão negativa e até mesmo a ameaça por parte dos torcedores foi tão grande que o Atlético voltou atrás e desistiu de contratar o jogador de 35 anos. Thiago Neves estava no Grêmio, mas teve seu vínculo cortado na noite de ontem. O jogador viria a pedido do técnico Jorge Sampaoli, que está com um time carente de um meia armador, desde que Casares ficou de fora dos planos do treinador. E hoje, o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Matos, pediu desculpas à torcida do Atlético e afirmou que o jogador não vem mais. E na tarde de hoje, torcedores organizados protestaram em frente à sede do Galo, no bairro de Lourdes. Eu vou ficando por aqui e volto na sexta-feira com mais notícias do Atlético para você, torcedor. Eu sou a repórter Melissa Reis e trouxe a notícia do Atlético de hoje aqui no Brothers Futebol Clube. Um abraço e até sexta-feira. É isso aí, Melissa, muito obrigado. Até sexta-feira. Ela volta trazendo para você, torcedor atleticano, todas as informações do Atlético aqui no Brothers Futebol Clube. Mas todo mundo já falou essa questão do Thiago Neves aí. Vamos dar mais uma pincelada rapidamente aí. É o que o Diego até trouxe a informação, hein? Parece que o Jorge Sampaoli não pediu a contratação do jogador e alguém da diretoria teve essa brilhante ideia, e mesmo se o pedido partisse do técnico Jorge Sampaoli, acho que faltou aí um pouco de senso crítico do pessoal que conhece o futebol brasileiro e conhece aqui em Minas Gerais também tudo o que aconteceu, porque eu acho que o Thiago Neves nesses últimos anos é o único jogador que conseguiu ser odiado pelas duas torcidas, porque nem os cruzeirenses gostam dele, menos ainda os atleticanos. Então a situação, acho que para ele não jogaria de forma nenhuma aqui em Belo Horizonte, né, André? Cara, eu vi até alguns vídeos, né, sobre a chegada do Thiago Neves, como seria recepcionado. Cara, mas realmente acho que é uma situação muito complicada. O jogador criou um desgaste muito grande aqui em Minas Gerais. Por tudo que aconteceu, eu acho que o Thiago Neves também, né, tem uma certa
birra do Cruzeiro por tudo que aconteceu nessa transição toda, vazamento de áudio, né? Sabe-se lá de quem naquela época do Zezé Perrella. Então, várias condições. Ele no começo do ano falou que queria ficar, mas não quiseram que ele ficasse, toda essa questão. E eu acho, sinceramente, a ideia da diretoria atleticana, né? Não sei de quem foi a ideia, né? Mas de trazer o Thiago Neves, né? Como, vamos dizer assim, o causador do rebaixamento do Cruzeiro, para o Atlético, poderia trazer alguma zoeira, algum engajamento positivo. Só que tem um detalhe muito grande. O que o Thiago Neves já falou, já fez contra o Atlético são diversas declarações, diversas provocações, e esse tipo de coisa não se apaga. Principalmente nesse dia a dia, nesse mundo que a gente vive hoje, né? Esse mundo digital, tá tudo gravado, são diversos vídeos em rede social, YouTube, Instagram, Facebook, tá tudo registrado para quem quiser ver. Então, cara, esse tipo de coisa não vai se apagar. Eu vi até ter uma situação interessante, um jogador do Arsenal, que era torcedor do Arsenal, foi contratado pelo Tottenham, e na apresentação dele foi ele apagando os tweets lá que ele declarava amor ao Arsenal. Só que, cara, isso aqui no Brasil acontecer, principalmente uma rivalidade tão acirrada, é praticamente possível. Então acho que faltou um pouquinho aí de raciocínio lógico para os dirigentes do Atlético. Dá um troféu para quem teve essa brilhante ideia. Mas pra gente seguir aqui e pra gente falar aqui do Thiago Neves, a gente já falou muito, o assunto já discorreu muito durante o dia. Outra bomba também no CT do Atlético aqui em Vespasiano foi a questão do técnico Jorge Sampaoli fazer uma espécie de ameaça à diretoria do Atlético, cobrando aí os 2 meses de salários atrasados. E até a pergunta do Leone Vaz aqui: o que você acha, André? E também aí para os nossos comentaristas que estão em casa, essa questão do técnico ameaçar sair em dezembro, porque a multa rescisória é menor, ele abandonaria o barco, porque ele entende, e eu acho que isso é unanimidade entre todos que vivem do futebol, que salário atrasado e um ambiente ruim pode ser uma seleção que não vai pra frente, não vai dar certo. Cara, até uma situação, acho que o Atlético precisa, de certa forma, mostrar pro Sampaoli, né, um pouquinho da realidade. O Atlético fez, mesmo, né, falando que estava passando por momentos complicados, conseguiu atender praticamente todos os pedidos do Sampaoli, e esses pedidos não param. Obviamente, né, que salários em dia é uma coisa, de certa forma, básica, né, mas vendo os esforços que o Atlético fez aí em relação às contratações, acho que o Sampaoli tem que pôr um pouquinho o pé no chão, não tá em o clube da Europa, esse tipo de situação. Até mesmo, né, essa possível contratação do São Paulo, do Thiago Neves, falando que era um pedido do Thiago Neves, mostrou em uma indignação que ele não pode fazer esse tipo de coisa, mas agora já tá se falando que ele não pediu, toda essa situação. Mas o Atlético acho que tem que se impor e mostrar que o Sampaoli não é maior que o Atlético. O Atlético tá dando as condições, tem praticamente o melhor CT, um dos melhores CTs do Brasil. Montou um ótimo elenco para o Sampaoli, mesmo o Atlético disputando apenas uma competição que é o Campeonato Brasileiro. Trouxe diversos reforços, jogadores novos, com boa qualidade. Então eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam, não. Acho que frear o Sampaoli agora vai ser um pouco mais difícil, né? Pode falar, Diegão. Eu concordo plenamente quando você fala que a diretoria do Atlético tem que se impor e mostrar que a instituição é maior do que qualquer técnico e qualquer funcionário. Mas temos que lembrar que quando o Sampaoli assinou o contrato com o Atlético, ele solicitou que algumas, não vamos dizer cláusulas, porque imagino que isso não está definido em contrato, mas algumas situações deveriam estar bem definidas. Uma delas era montar um elenco que fosse forte o suficiente para disputar o título. Eu imagino que, mesmo solicitando algumas contratações pontuais, isso o Atlético conseguiu atender de certa forma. E o outro ponto era que todos os salários estivessem em dia. Isso, então, foi algo que foi dito durante a assinatura do contrato.
Imagino que o senhor Sete Câmara, se ele não pudesse cumprir isso, que ele tivesse dito durante a assinatura do contrato. É lógico que vivemos numa situação financeira complicada, não só para o Atlético, mas para todos os clubes do Brasil, principalmente pela falta de arrecadação com bilheteria devido à pandemia, mas se isso está definido em contrato, o Atlético deve cumprir. Então eu acho que o Sampaoli está sim em cobrar que os salários devam ser regularizados. Eu só acho que não é legal colocar o cargo à prova, fazer chantagem com o presidente, com a diretoria, como está sendo feito. Mas eu concordo sim que ele deve cobrar a diretoria e falar que isso foi um dos pontos colocados durante a assinatura do contrato. Eu concordo com o Diego aí. Se foi acordado, não custa nada cumprir o acordo, né, Ricardo? Porque o Jorge Sampaoli não veio se oferecer ao Atlético, muito ao contrário, né? Foram até ele e ofereceram aí o cargo como treinador do Atlético. Pois é, Thiago. É aquele ditado, velho, né? Que é combinado, não sai caro. O Sampaoli está no direito dele, porque foi um contrato, como bem disse o Diego aí. Mas também eu vou citar uma coisa que não é velha no meio também. Eu acho que roupa suja deve ser lavada em casa. Se realmente está havendo essa questão aí com ele, que converse e tente acertar junto com o Sete Câmara. Não tem que estourar para fora, para a imprensa, para torcedores, ele externalizar a insatisfação dele, seja com a parte financeira, seja com o elenco, enfim. Eu acho que é uma coisa que deve ser tratado ali entre eles, né? Porque, cara, nós não estamos falando de valores pequenos, né? E nosso amigo André aí, que fez especialização na área, cara, futebol é um negócio que gira milhões e milhões, né? E exige um certo nível de profissionalismo e aqui no Brasil falta bastante, sabe? Eu acho que, por mais que se esforcem, as diretorias, elas têm um lado amador. E esse é um dos pontos, essa questão de tratar o contrato, esse disse não me disse, né? Essa questão de ir para a imprensa externalizar a insatisfação. Eu acho que esse tipo de coisa deveria acabar. Eu acho que o futebol brasileiro está muito aquém daquilo que se espera, né? Só lembrando também que essa questão aí, alguém vazou de dentro do clube, não veio propriamente aí da boca do técnico Jorge Sampaoli direto para a imprensa. Mas o Atlético tem a semana cheia de treinamentos. Sexta-feira estamos de volta aqui, a Melissa vai trazer as informações, porque no final de semana tem jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético segundo colocado do Brasileirão com 18 pontos, atrás do Internacional ali, brigando nas cabeças. Falta a diretoria botar a cara aí e informar tudo o que está acontecendo dentro do clube. Mas dando seguimento ao nosso programa, agora 8 horas e 28 minutos, está na hora de falar do Cruzeiro, aqui no Brothers Futebol Clube. E quem chega trazendo todas as informações do Cruzeiro é ele, o nosso repórter Brad Caetano, que chega agora no BFC. Muito boa noite, amigos do Brothers Futebol Clube. Estou de volta para falar de Cruzeiro aqui na Rádio Livre FM. Ney Franco, técnico celeste, tem aproveitado a semana livre para implementar o seu estilo na Toca da Raposa. Próximo compromisso está marcado para sábado, às 9 horas da noite, diante do CSA de Alagoas. Jogo esse fora de casa, válido pela 10ª rodada da Série B. O início da semana contou com novidades na Toca 2. Marquinhos Gabriel, que voltou de empréstimo do Atlético Paranaense, já treina normalmente com o elenco. O meia deve viajar para Maceió no fim de semana com a delegação celeste. Já Raul Cáceres é desfalque certo para o próximo jogo. O lateral direito teve uma lesão de grau 1 no joelho direito e foi vetado pelo departamento médico do clube. Outra novidade da semana, que também movimentou o mercado, foi o zagueiro Arthur.
o defensor de 21 anos foi emprestado ao América e jogará pelo Coelho até o final do Campeonato Mineiro 2021. Arthur deve ser suplente imediato no América, diferente da situação na Toca, onde o zagueiro era a 6ª opção no banco do Cruzeiro. O anúncio da negociação deve ser feito nas próximas horas. Bastidores da Toca, meus amigos, a empreitada judicial envolvendo a gestão Wagner Pires de Sá ganhou mais um capítulo. Na manhã de hoje, a Justiça de Minas Gerais ordenou a apreensão de 5,2 milhões de reais em dinheiro vivo na casa do ex-presidente. A determinação foi uma resposta à ação indenizatória solicitada pelo Cruzeiro, no valor de 6,8 milhões de reais, que mira Wagner Pires de Sá, Itair Machado e sua empresa Afute Gestão Assessoria Esportiva. Mas, brothers, voltando aqui para dentro das 4 linhas, opinião de vocês aí, hein? Quanto pode pesar a ausência de Raul Cáceres, entregue ao DM Celeste? O jovem Rafael Luiz pode assumir a bronca ou Daniel Guedes deve ser o escolhido? Ou quem sabe até uma outra opção caseira, como acabar improvisando o volante Jean? Vamos ver. Para a Rádio Livre, repórter Brad Caetano, boa noite. É isso aí, Brad, boa noite. Bomba aí, viu, André? O que você acha? Será que dá pro Guedes de assumir essa bomba aí para próximo jogo da sequência do Brasileiro? O que você acha? Cara, eu acho que o Raul Cáceres tem sido uma grata surpresa nesse ano de 2020, mesmo o Cruzeiro passando por muitas situações complicadas. É um jogador que tem sido constante, jogou bem praticamente todos os jogos, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É um cara que pega bem na bola, tem um bom cruzamento. É um jogador que realmente surpreendeu e vai fazer falta, né? Mas pelo último jogo do Vitória, só que foi um jogo que o Cruzeiro passou a grande parte do tempo, né, atacando, o Rafael Luiz se portou muito bem. Mas não sei, né, para o próximo jogo se seria o ideal na escalação, mas eu acho que o Daniel Guedes também é uma boa peça. A gente não sabe como ele tá em relação à condição física, mas é um bom jogador. Acho que o Cruzeiro, depois de muito tempo, teve uma vitória, né, com a chegada aí do Ney Franco, acabou mostrando uma postura diferente, conseguiu pressionar o Vitória, teve diversas oportunidades. E eu acho que o Cruzeiro pode estar encontrando um caminho, mas com certeza o Cáceres vai fazer falta sim. Ô Thiago, vou só ler uns comentários aqui do YouTube, que o pessoal tá até comentando sobre isso aqui. Mandar um grande abraço pro Leonardo Silva, boa noite, muito boa a programação, e pro Leonardo Luiz também, boa noite, sucesso, brothers. E o Leonardo comentou aqui: Cáceres fará falta, mas o Rafael Luiz vai substituir muito bem. Grande abraço aí pro pessoal que tá participando e continua participando. Daqui a pouco a gente vai ter o Best Five e também o Super 11. Então, galera, já manda aí a sua seleção, jogadores vira casaca. Manda aí pra gente, pra todo mundo participar junto com a gente. O assunto de hoje do Super 11 é bacana, hein? Hoje a gente fazendo a seleção aqui, teve gente que lembrou de cada jogador, daqui a pouco a gente traz informação. E também no nosso Facebook, a Paulinha Mota mandando aqui boa noite pro Brothers Futebol Clube. Lembrando, galera, que vocês podem participar por YouTube, Facebook e também no Instagram. É só procurar o @Rádio Livre Vespasiano, e também quem quiser pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp 36210197. É isso mesmo, não estranha não. 36210197. Deixa eu já chamar o nosso comentarista aqui, Ricardo Marques. Outra informação também que bombou no dia de hoje foi a questão aí do dinheiro. 5 milhões aí no apartamento do doutor Wagner Pires de Sá. É muito dinheiro. Eu sei que você guarda pelo menos 10% desse em casa, mas 5 milhões é muito, hein, Ricardo? Quem me dera, viu, Thiago? Como eu havia comentado anteriormente, a torcida do Cruzeiro cada dia surpreende mais, né? Com esse tipo de notícia. E
é rotineira, né? Todo dia tem uma notícia negativa do Cruzeiro. E mostra o tanto de amadorismo que é, né? E o buraco que o Cruzeiro se enfiou. Porque ele tem espécie, milhões na casa dele, né? Cara, isso é coisa que nós vimos na política, coisa do Gedel, né? E muitos dizem até que bastidores do futebol é mais sujo do que da política. E eu estou chegando à conclusão que é mesmo, diante de todos esses fatos que vem acontecendo no Cruzeiro. Quanto mais você cava, mais sujeira você encontra. Parece que não tem fim o que está acontecendo com o Cruzeiro, infelizmente. Infelizmente a situação, né, Diegão? No Cruzeiro tá complicada. Bloqueio, é dinheiro que a diretoria do Cruzeiro tem a receber, cobra na justiça 6 milhões de reais. 5 milhões pelo menos já conseguiram, mas ainda falta muito, né? Essa semana mesmo, no final de semana, circulou nas redes sociais alguns vídeos aí de torcedores hostilizando o Wagner Pires de Sá em um boteco em Belo Horizonte, que ele estava ali parado, né? Consumindo bebidas com alguns amigos deles. E eu estava até comentando isso hoje. Tá perigoso até para ele mesmo ficar dando sopa, né, se a gente pode dizer assim, em Belo Horizonte, com a torcida muito inflamada contra ele, o Sérgio Nonato e também o Itair Machado. Pois é, Thiago, eu acho que presidentes ruins, dirigentes ruins já passaram e passarão por todos os clubes, não só mineiros, mas do mundo todo clube está sujeito a ter um mau dirigente em sua gestão. Mas o grande problema, eu acho que o que consegue piorar a situação do Itair Machado são as questões de econômicas e financeiras, que ele está sendo processado, que ele está sendo investigado, que ele está sendo acusado de fato por uma série de contratos mal feitos ou no mínimo suspeitos enquanto ele esteve à frente do Cruzeiro. Cara, é muita coincidência. Um dia após o Wagner assumir a presidência, o Cruzeiro fazer um contrato milionário com uma empresa de gestão que presta serviços para a categoria de base e administração do clube, e que que é do próprio Wagner Pires. Então, assim, é uma série de coisas que não faz sentido e que não tem como justificar simplesmente com má gestão. Isso aí é pilantragem, isso é furto, e nem sei em quais outros crimes isso se enquadram, mas de fato ele precisa ser punido porque o cara tá errado. Então, até entendo, lógico que não concordo com uma série de ameaças, principalmente quando isso se torna um pouco externo, mas a justiça, a polícia deve mandar cumprir as penas desses caras mesmo e acabar com esse tipo de gestor no país. É triste saber que isso aconteceu exatamente com o Cruzeiro, com o nosso futebol mineiro, mas que bom que está sendo investigado, que está sendo recolhido e que esses caras têm que pagar por tudo que fizeram ao Cruzeiro mesmo. Isso aí é boa parte da fala da torcida cruzeirense. O que o Diego falou aí, ó, a Polícia Civil já até concluiu o inquérito policial, há indícios de crimes, né? No início aqui a gente não falava sobre isso, questão de crimes, mas agora há o indício, o inquérito está na justiça, é o que o Diego falou. Péssimos dirigentes sempre vão existir. Na minha opinião, o Sete Câmara é um exemplo, mas o que houve no Cruzeiro foge disso, porque aí foi um assalto. O Cruzeiro hoje é o clube que mais deve no Brasil, já passou de R$1 bilhão e falta justiça mesmo, né? Não sei, prender os caras, tomar tudo que os caras têm, porque muita coisa ali que foi adquirida foi com dinheiro do Cruzeiro, tanto que houve aí até uma decisão na justiça, porque naquele julgamento, né, naquele processo que corria na justiça do Bruno Vicente contra o Itair Machado, foi usado o dinheiro do Cruzeiro para pagar o processo para o Itair Machado, uma coisa particular que não tem nada a ver com o clube. Então a gente espera as cenas dos próximos capítulos, mas R$5 milhões em casa é muito dinheiro, né? É muita coisa. É muita coisa. Eu fico imaginando as contas
nos paraísos fiscais, né? É porque isso aí já é aquele tipo de dinheiro contando que ninguém vai achar. Mas não tem jeito, uma hora ou outra vai aparecer. E o Wagner Pires, né, vamos dizer assim, o Sérgio Nonato não vai dar a mesma, né, bobeira que o Wagner de ficar por aí tranquilamente. Porque o Wagner, eu acho que teve só aquele respeito por ele ser um senhor mais de idade e tudo mais. Mas se é o Serginho Nonato que aparece em qualquer lugar, eu acho que o pessoal não ia ter pena dele, não. Sinceramente. Não sou totalmente contra a violência, mas na realidade o que eu acho que aconteceria? Acho que aconteceria alguma... A gente viu na votação, né, do presidente, quando ele apareceu lá, como todo mundo foi pra cima dele. Não, acho que se encontrassem com ele na rua... seria algo meio pesado. O negócio ia ficar feio. E o Leonardo aqui, ó, ele tá mandando, ó, não concordo quando falam que é mais uma notícia bombástica sobre o Cruzeiro. Trata-se de um bandido que roubou a instituição Cruzeiro e é forçado que devolvam tudo que deve. O Matheus Oliveira tá mandando aqui pra gente, ótimo conteúdo, pessoal, parabéns. O Matheus tá sempre com a gente aqui também, participando do nosso Brothers Futebol Clube. Questão do Cruzeiro, passada a régua. Sexta-feira, Brad tá de volta pra gente repercutir mais, porque o Cruzeiro tá de técnico novo, Ney Franco conseguiu a vitória e tem jogo aí já na Série B do Campeonato Brasileiro, tentando chegar ali na parte de cima do G4. E pra gente falar sobre a bola rolando pela Libertadores, o Jorge Wilstermann conseguiu a virada para cima do Atlético Paranaense, agora vencendo por 2-1, gol de Serginho, que é brasileiro e se joga lá na Bolívia. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, outra virada, o Confiança jogando dentro de casa também conseguiu a virada para cima do Avaí por 2-1. Lembrando que daqui a pouco, às 9h30 da noite, horário de Brasília, temos Santos e Olímpia do Paraguai, também pela Copa Libertadores.